E qual é o nome do novo Papa? Leão XIV. Não, o novo Papa, qual é o nome de batismo? Cardeal Robert Prevost. Ele é Robert Prevost, que é um americano. Uhum. É uma escolha extremamente contundente por parte desses cardeais. Por quê? É um recado para os Estados Unidos, para o governo Donald Trump, para J.D. Vance, porque é um homem que defende os imigrantes, que defende os pobres, os excluídos, que defende aquela chamada igreja de saída, que é a igreja ligada ao povo, uma igreja do povo, anticlericalista, anti-hierarquia. E, nesse sentido, ele é uma continuação do Francisco. Ele fala várias línguas, inclusive português, né? Ele serviu durante muitos anos no Peru, no interior do Peru, lidando com essas pessoas pobres, excluídas, os campesinos do Peru. E hoje foi nomeado pelo Francisco Cardeal e num cargo muito importante ali ligado às relações internacionais da igreja. E ele, por outro lado, ele é mais conservador do que o Francisco nas questões de gênero, nas questões dos homossexuais, dos transgêneros. Francisco era muito aberto em relação a isso, ele foi até o limite do que o dogma permite. Então, nesse sentido, também é uma escolha para unir a igreja. A igreja está muito polarizada entre tradicionalistas e reformistas. Ele é um reformista no campo social e um tradicionalista no campo moral. Olha só. Agora, o fato de, logo no segundo dia, já ter sido escolhido, ou anunciado, né? Escolhido e anunciado o nome do Papa, o chefe da Igreja Católica a partir de agora, mostra que, de certa forma, havia uma linha, pelo menos entre a maioria dos cardeais, que já estava mais ou menos clara, né, do que eles queriam para a Igreja daqui para diante. O perfil que eles estavam buscando era de um conciliador, de alguém para unir a Igreja, cuja fratura, neste momento, ameaça a própria unidade da Igreja Católica entre uma minoria conservadora, tradicionalista, que quer a manutenção dos dogmas, e uma maioria preocupada com as questões sociais e com a atualização da Igreja. Então, esse perfil estava muito claro. Agora, a escolha em si é surpreendente. Eu havia dito que se os cardeais, eu disse na CNN vários dias atrás, se os cardeais quisessem pôr fogo no parquinho, escolhiam o Robert Prevost. Eles resolveram pôr fogo no parquinho, mas apagar o incêndio dentro da igreja. O parquinho é o mundo, principalmente os Estados Unidos. O Prevost teve um debate público contra o J.D. Vance, vice-presidente americano, porque o J.D. Vance ele aderiu ao catolicismo em 2019 por causa do conservadorismo católico com relação à família, aos homossexuais, e há uma tese de Santo Agostinho, aliás, o Prevost é agostiniano, uma tese de Santo Agostinho do amor hierárquico, que o Santo Tomás de Aquino reinterpretou como amor concêntrico. Então, significa que a gente deve amar primeiro quem está próximo, e depois, se sobrar amor, a gente só ama quem está distante. Sim. E o J.D. Vance usou esse conceito para justificar a hostilidade contra os imigrantes, contra os estrangeiros, e dizendo que, segundo ele, a esquerda radical tinha pervertido o cristianismo porque amava mais quem estava longe do que a própria família, a família entendida como um homem, uma mulher, dentro do sacramento católico. E aí o Prevost falou assim, não, Jesus Cristo prega amar a todos de maneira igual. Isso que você está dizendo não é cristianismo. E, aliás, o próprio Papa Francisco também enviou uma carta em fevereiro aos cardeais americanos contestando essa tese do J.D. Vance. Então, por aí você vê o forte teor político desse debate. Há alguns minutos, a Ilse Scamparini, correspondente da Globo no Vaticano há mais de 20 anos, né? A Ilse, que conhece muito bem o Vaticano e as coisas do Vaticano, ela se mostrava surpresa com a escolha do novo Papa, porque ela fez a seguinte definição: olha, ele talvez estivesse no andar de baixo. No andar de cima estavam aqueles 10, 12 ou 15 que foram mais falados nos últimos dias, mais conhecidos, com cargos já de importância dentro da Santa Sé, próximos ao Papa. Mas este Papa não é assim tão conhecido, não. E você sabe que na hora da transmissão da Globo, né? Não sei se você estava vendo. Eu vi pela CNN. Você viu pela CNN. A hora que o
o cardeal anunciou o nome, aí as pessoas falaram, quem? Né? Porque ele não estava na lista, que estava no nome, na mão das mãos de todos os jornalistas, mas estava numa lista secundária. Né? A CNN tinha mencionado ele minutos antes, mas como alguém sem muita chance. De fato, foi uma surpresa. Foi uma surpresa, né? Primeiro americano. Sim. Você viu o filme Conclave? Não. O filme Conclave está fazendo muito sucesso, especialmente... O filme estava aí, estava para ser retirado, seguindo mais ou menos bem. Aí vem o falecimento do Papa. E o filme mostra como ocorre um conclave, né? E eles reproduzem todo aquele ambiente onde o conclave se desenvolve. E foi muito interessante, porque todo filme tem uma adaptação, porque o filme é uma ficção, mas a gente ficou com a sensação de que nós agora éramos conhecedores do processo. Dos bastidores. Dos bastidores. Né? Mas, enfim... É uma aula de marketing, né, Tramonte? A Igreja Católica está aí há mais de 1000 anos, não é por acaso, né? Toda a coreografia mantém um suspense, as pessoas ficam hipnotizadas por aquele ritual todo, aquela liturgia. Agora a porta vai se fechar, só vai abrir de novo quando soubermos quem é o novo Papa, e fica todo mundo eletrizado. E a gente olhando aquilo tudo, no filme, inclusive, tem uma questão política que perpassa todas as conversas, né? Porque eles conversam, é isso. Por que escolheram um Papa que tem esse simbolismo de uma preocupação social? Porque tem uma conversa lá entre eles, fala quem é que nós vamos escolher a partir de agora, né? E lembre-se que o Francisco indicou 80% dos cardeais eleitores. Então a preocupação social do Francisco, que era muito grande realmente, de pensar nos pobres, nos excluídos, é uma marca de a grande maioria dos eleitores. Então, nesse sentido, também fica clara a escolha do Robert Prevost. E foi muito interessante ver na transmissão também. Aliás, você falou da igreja que sabe fazer o marketing, né? Foi incrível a transmissão feita pelo Vaticano, a qualidade das imagens, com as câmeras ali em cima, mostrando detalhes de diferentes acontecimentos, até os momentos que antecederam ao fechamento da porta. Exato. Né? É uma coisa de muita qualidade, de altíssimo nível, né, que o Vaticano ofereceu para o mundo. Né? São os detalhes, né, que dão uma legitimidade, uma tradição para aquilo, para dizer que, olha, nem nada aqui está saindo do previsto, né, e a decisão será do Espírito Santo, uma intervenção do Espírito Santo a partir de uma decisão de Deus e tal. Essa é a fonte de legitimidade da Igreja Católica. E até as imagens, né, dos cardeais entrando em fila, eles vão em fila como se fosse uma marcha, né? É uma marcha dos cardeais, né? Todos com os seus papéis, com os textos, com as coisas. E ficarão isolados, né? Ficaram isolados, né? E o filme, inclusive, mostra aquilo que a gente jamais, pelo menos a maioria de nós, né, imaginava, né, que aqueles detalhes de como eles votam, como é a cédula, e aí eles depositam numa determinado objeto lá, fecham, e depois os votos, depois enunciados, se fura, coloca todos dentro de uma linha, né, que vai ser destruída. E os votos serão destruídos. Incinerados. Então, muito interessante. E também chamou muita atenção o grau de... o prazer, o simbolismo do Papa para aquela multidão que tomou a Praça São Pedro. As pessoas num grau de felicidade, as pessoas gritavam, agitavam bandeiras. Né? E as primeiras palavras dele foram o Cristo ressuscitado, né? Eu estava lembrando, eu estava assistindo em italiano, mas o Cristo ressuscitado. Então, realmente é uma evocação muito poderosa para quem segue Jesus Cristo. Né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.